que Deus existe através da natureza. Então, para nós, muito mais ainda. Para nós, muito mais ainda. E o Espírito Santo testifica com o nosso espírito o que nós devemos fazer. O que nós devemos fazer. E agora fala assim, Tiago, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, peca. Que pecado é esse? Qual é esse pecado? Ele sabe que deve fazer e não faz. Ele sabe que deve fazer, irmãos, e não faz. Entregar um panfleto, um livreto, um folheto, doar uma Bíblia, doar uma harpa, pregar uma palavra, você tem a palavra de vida na sua boca, e você vê alguém ali, irmãos, e não fala. Você não fala. Você comete o pecado da omissão. O pecado da omissão, é o que diz Tiago aí, 4,17. Lá no livro de Apocalipse, diz assim que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Na verdade, começa com os tímidos. E aí a gente pergunta para Deus, que tímidos são esses? Aqueles que têm vergonha de falar de Jesus, do amor de Deus. De falar do amor de Deus. Tem pessoas, irmãos, que a falta de sabedoria dele das coisas de Deus é tão grande. Aqui eu procuro evangelizar na feira, uma feira muito grande que tem aqui, perto onde eu estou, no momento. E durante a distribuição de folhetos, na feira, eu converso com muita gente. E a gente vê, irmãos, aí a total, você vê muitos eunucos. Eunuco aqui, o eunuco que desceu de Jerusalém e lia um texto em Isaías, e Felipe foi transladado por Deus para aquele local. E Felipe perguntou para ele, você entende o que lê? Ele disse, como eu vou entender se ninguém me explica? Então, irmãos, eu e você sabe. E você sabe explicar. Pelo menos o básico, você sabe. E ali, Felipe falou, abriu a boca, ensinou, e ele desceu as águas logo depois do discipulado, recebeu um discipulado pelas mãos de Felipe. Você vê que Deus, irmãos, ele se preocupa com uma alma. Mandou Felipe parar de pregar, e mandou o anjo, falar para Felipe parar de pregar em Samaria, que ele tinha uma tarefa. Ele tinha que ensinar o eunuco lá o plano de salvação, ele não estava entendendo. Então, irmãos, tem muitos eunucos por aí. Muitos eunucos. Jovens, velhos, pessoas, e não me entende, irmãos. É muito sério isso aí, irmãos. Alzenir, irmão Isirene. Eu tive muitos contatos na feira. Passava muitas pessoas, irmãos. Eu já estudei teologia, mas não entendo nada. Eu não sei que teologia que ele estudou, que não entende nada. Outro que está estrela de Davi no peito, uns anel, falou assim, eu sirvo a Deus em casa mesmo, com a minha família, e eu acho que está certo. Então você tem que começar a conversar com essas pessoas. Porque se eu não falar a verdade, se eu omitir, ficar quieto, ou concordar com ele, eu estou cometendo o pecado da omissão. Da omissão. E aí a gente bate um papo, conversa, e aquela pessoa sai esclarecida, E até fala, próximo domingo eu volto aqui para nós continuar. Então, quer dizer, irmãos, as pessoas estão na ignorância. Estão precisando saber, conhecer a verdade. E muitos trabalhos nós temos para fazer na obra missionária. Muitos trabalhos. Por isso que o Senhor Jesus disse, a seara é grande. Os desafios são grandes, irmãos. São grandes. Os desafios são grandes. Se você entender mesmo pela palavra, você vê que os desafios são grandes. Certo? Em Marcos 16, 15, diz assim,
ide por todo o mundo. Qual o tamanho do seu campo missionário? Qual o tamanho do seu campo missionário, irmã Ilzirene e irmã Zenir? Qual o tamanho do seu campo missionário que Deus deu para você? O mundo. É o mundo. Deus falou para você, ide ao mundo. O mundo tem 510 milhões e 100 mil quilômetros quadrados. A responsabilidade minha e sua. O campo missionário que Deus nos deu é desse tamanho. Como eu vou fazer? Eu olho um povo que não tem Bíblia traduzida no seu idioma, como que eu vou auxiliar? Eu sei que eu tenho que fazer o bem, mas eu não faço, eu passo para outro. Fala assim, isso é problema de outro, mas não é, irmão, é problema nosso. E depois fala assim, pregar o evangelho a toda criatura. Não é algumas criaturas, é toda. Não é só as criaturas que eu quero, é toda criatura. Toda criatura envolve os homens e mulheres, crianças, jovens, velhos, que não confessaram a Cristo. Toda criatura. Se eu não tiver um trabalho com deficientes visuais na minha igreja, eu estou em falha com Deus. Eu não estou atendendo o chamado direito. Eu estou omitindo algumas criaturas. Se eu não tenho um trabalho com cadeirantes, tenho um trabalho com moradores de rua, eu estou omitindo o chamado. Eu estou fazendo o chamado parcial. E aí eu estou em pecado. Irmãos, é muito sério essa palavra. Toda criatura, envolve toda criatura. É muito comum, né? Querer fazer evangelismo, nós vamos fazer aqui por aqui mesmo, tá bom? Ou só aquelas criaturas ali, tá bom? Mas o Senhor falou toda a criatura. Toda a criatura. Por isso que os irmãos observam que a gente procura ter contato com todos os irmãos, em todos os locais. O mais a quantidade possível a gente tem contato. Porque esse é uma ordem de Deus para nós. Então nós que a cada dia nós venhamos a ter essa consciência, né, missionária da amplitude da nossa tarefa, para que nós não sejamos, irmãos, cada omissão, tá bom? E os irmãos podem falar alguma coisa, eu posso aqui nessa tarde para incentivar os irmãos a dar continuidade à nossa missão Bíblia Sagrada para Todos, que na nossa pouca força nós estamos abençoando aí as pessoas, né, de várias localidades e assim cumprindo o ídolo do Senhor, né? Como fazer missões urbanas? No caso, fazer missões na sua cidade, onde você mora. Como fazer? Não precisa ser grosseiro com as pessoas. Tipo, eu falo mesmo. Não precisa citar o pecado delas, o pecado específico de ninguém. Tipo, bebida, pornografia, adultério, drogas, cigarro e etc. Como se quem fizesse isso estivesse condenado e quem não faz estivesse salvo. Não precisa mencionar religião nem crenças de ninguém. Fale do Evangelho, ele é suficiente. Não fique prometendo coisas que podem não se cumprir. Tipo, vai dar tudo certo, Deus vai curar todo mundo, as portas vão se abrir. Nem sempre acontece assim. Não precisa gritar, nem falar acelerado. Evangelizar é explicar o Evangelho a quem não conhece ou não entendeu. Mantenha uma voz que as pessoas entendam as palavras. Não fuja da Bíblia, pregue com base na palavra, mesmo quando for dar testemunho pessoal. Ore evangelizando. Durante a oração, ao invés de declarar, profetizar, mencione o que Jesus já fez por nós e o que ele espera dos ouvintes.
cite versículos evangelísticos. Fale um de cada vez, ore um de cada vez. Música de fundo às vezes atrapalha, nem sempre é necessário. Orar antes mostra dependência, orar depois mostra gratidão. Moisés da Márcia. Nós que fazemos Secretaria de Missões aqui da Assembleia de Deus, Projeto de Deus, Louvor, Missão e Vida, na pessoa do pastor Paulo César e missionário Oseni César, queremos agradecer a todos, irmãos, aos obreiros, queremos agradecer aqui o departamento, o Círculo de Oração, departamento de mulheres, que tem orado em prol da obra missionária, apresentando sempre os missionários, e que Deus abençoe e retribua com bênçãos dos céus. Também queremos agradecer ao nosso pastor Pedro Lucas, promotor de missões, também o nosso pastor missionário Moisés e sua esposa missionária Márcia, ali do Rio de Janeiro, que tem também colaborado, tem enviado aqui o seu trabalho missionário ali, missões urbanas. Amém? Que Deus abençoe grandemente a todos. Secretaria de Missões, Serra Talhada, Pernambuco, Brasil.